meus amores, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para você um olhinho, uma pintura de um olho realista. Essa bolotinha aqui de massa, eu fiz o seguinte. Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui, deixa eu mexer nisso, para não desfocar. Eu fiz uma bola de massa em volta de uma bolinha de isopor. Tá desse tamanho, por quê? Porque eu preciso de uma pintura maior para conseguir ensinar para vocês. Só que você, quando vai fazer, você vai fazer do tamanho da sua escultura, tá? Por exemplo, ó, um olhinho pequeno. É só para você conseguir visualizar bem essa pintura, certo? Ele ficou um pouquinho saltado aqui no meio, mas não tem problema. Primeiro, eu vou fazer um tom marrom em volta da pupila do olho. Isso aqui que eu tô usando é um lápis aquarela, tá? Ele pode ser usado tanto seco quanto molhado. Se eu usar a água aqui agora, ele vai dar um tom bem legal. Essa pintura é uma pintura bem básica, vou ensinar para você. E você pode usar da cor que você quiser, você pode treinar do jeito que você quiser. E vai muito da referência da escultura que você tá usando, tá? Deixa eu abrir minha referência aqui. Vou pegar uma referência aqui na internet. E esse fundo eu vou fazer com lápis aquarela seco, por quê? Porque eu não quero ficar esperando a tinta secar. Mas se você só tiver tinta acrílica, pode usar, tá? Não tem problema nenhum. É só você pintar bem legal, bem certinho. Obedece bem o formato da pupila, tá? Isso é muito interessante. Quando você vai fazer na sua escultura, você normalmente vai molhar um pouquinho ali, só afundar o lápis, porque o pincel, porque já vai dar mais ou menos o tamanho que você precisa ali. Não se esqueça que eu tô fazendo isso desse tamanho aqui, porque eu quero que você consiga enxergar bem, tá? Eu vou descer aqui um pouquinho o pincel número 0 na água. Vou passar aqui, ó, na minha tinta aquarela. Eu sempre passo nesse sentido aqui, ó. Nunca faço assim, nunca esfrego o pincel. É sempre um sentido deitado, vindo pra trás, porque assim eu não estrago as cerdas no meu pincel, tá bom? Vou com bastante calma. Eu poderia ter feito esse preenchimento do fundo com massa tingida, não tem problema nenhum. Só que como eu tô sem massa tingida na cor que eu quero usar, no caso desse marrom mais escuro, achei melhor pintar aqui com você. Você pode fazer um olho grande para testar, tá? Se você não tiver bolinha de isopor, você pode fazer uma bolinha de papel alumínio para pôr por baixo. Mas, se você quiser, você pode fazer a massa de biscoito puro, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui eu não vou obedecer muito um sentido, porque eu vou passar várias mãos de tinta aqui, então não tem necessidade. Vou olhar para ver se tá legal, se tá retinho, vou virar para mim um pouquinho. Esse tá um pouquinho mais fechado.
Vou só arrumar a simetria mesmo. Vou vir aqui no preto. E vou contornar bem fininho, tá? Na escultura pequena, eu também faço isso. Eu faço esse contorno bem pequenininho. Eu vou pintar esse busto que eu acabei de mostrar pra você e com ele você vai conseguir ver como que eu faço essa pintura. É só pra marcar mesmo em volta, tá? Aqui, ó, eu vou fazer alguns riscos amarelo no meio. Vou usar aquarela, basicamente vou usar aquarela. Vou riscando assim nesse sentido, como se eu estivesse obedecendo um círculo. Vou pegar alguns tons de branco, vou fazer alguns outros riscos. Vou marcando aqui. Vou misturar o preto com o marrom para ficar um tom de marrom mais escuro. Ó. Você vem riscando também. Esse aqui eu vou unir mais, porque eu vou fechar mais. Mas você vê como que a tinta aquarela deixa um tom sobre tom muito bonito? Eu gosto muito. Sou suspeita de falar. Sempre vai fazendo nesse sentido, tá? Agora eu vou misturar de novo aqui mais um pouquinho. E vou marcando assim, ó. Eu marco e trago da beirada pra dentro. Deixa eu marcar ele inteiro primeiro. Vai marcando. E marcando aqui. É só pra perder essa marcaçãozinha mais clara que tá ali do canto. E agora eu vou trazer da beirada pra dentro. Assim, ó. Fica muito bonito. Vou umedecer só um pouquinho o pincel. E vou aqui, ó, trazendo de novo. Quando você faz isso numa miniatura, você não precisa fazer tantas camadas assim. Você consegue fazer só alguns riscos, né? E já dá um efeito muito legal. É que aqui não tem jeito, eu tenho que marcar com você, senão fica ruim de visualizar. Tô fazendo o mesmo processo, tá? São os mesmos riscos. Tô puxando para um tom de amarelo mais claro um pouco. Cuidado com o amarelo no seu biscuit, porque o amarelo quando seca ele fica mais forte.
Tiro o excesso aqui na minha mão do preto, ó. E agora eu vou mesclar essas cores. É como se eu estivesse passando o pincel sujo em volta. Você pode umedecer o pincel um pouquinho, tira o excesso, ó. A aquarela é muito legal para fazer esses efeitos, ó. É como se ela mesclasse, mas tirasse um pouco também do excesso. Fica muito bonito. Eu umedeço o pincel e tiro o excesso aqui na minha mão. Aí eu venho aqui, ó, e vou marcando aqui. É como se eu fosse mesclando e ao mesmo tempo tirando um pouco da tinta para aparecer esse fundo. Fica muito bonito. Eu posso fazer isso só em alguns cantos isolados que não tiram muito. Porque se a gente for parar para observar, o nosso olho ele tem esse aspecto meio de terra, né? Bem legal. O meio eu vou fazer com um pouquinho de tinta. Essa aqui é uma tinta de aerógrafo, mas tinta acrílica dá para fazer também, tá? Ela tem um brilho diferente da aquarela. Ela é mais brilhosa, na verdade. Como eu tô fazendo um olho para estudo, eu vou fazer centralizado, tá? Vou aumentar só mais um pouquinho o tamanho. Aí eu vou tirar o excesso aqui na minha mão e vou fazer um contorno aqui. Vou fazendo esse contorno aqui. Esse contorno final é interessante você tentar deixar bem fininho, tá? Bem delicadinho. Se você tiver dificuldade em usar o pincel número 0, você pode usar um palitinho de dente, também dá certo, tá? É só não molhar muito ele. Molho só a pontinha dele, igual eu tô fazendo aqui com o pincel. Só tô encostando ali na tampinha. Vou limpar ele aqui. Vou descer de novo, vou fazer alguns riscos aqui na entrada dos olhos aqui. Da pupila. Como eu disse, na escultura pequena você não vai fazer tanto detalhe, você não vai ter necessidade de fazer tanto detalhe, tá?
Você vai fazer uma pintura ou outra, mas isso aqui é mais questão didática mesmo. Pra você ter uma noção boa de como a gente pode fazer um olho. Eu vou riscar essa lateral aqui também. Fora pra dentro. Mas eu acho bem interessante você pegar uma referência e treinar, sabe? Faz vários olhinhos. Fica bem legal. Você treina bastante, quanto mais você estuda, mais realista fica o seu trabalho. Não adianta, é treino, é dedicação. Tem que dedicar mesmo. Eu posso colocar uns tons de verde nesse olho se eu quiser. Quer ver? Deixa eu pegar mais cor aqui. É só para dar alguns tons mesmo. E aí você vai brincando com as cores, tá? Aqui na lateral dos olhos, a gente tem algumas veias, algumas marcações. E aí você pode fazer essas marcações. Eu quase nem encosto. E ainda tira aqui o excesso. Tira o excesso com a mão aqui. Quando você vai fazer numa miniatura, você normalmente pinta só os cantos, tá? Vou fazer aqui só algumas veias fininhas. Isso aqui é mais uma questão didática também, tá? Quando você vai fazer na escultura, você quase nem faz isso aqui. Só uma marcaçãozinha no canto dos olhos e acabou. Não tem muito detalhe pra fazer, não. Mas eu aconselho que você treine uma peça grande assim, tá? É bem bacana. Vou fazer alguns risquinhos aqui. Esses que ficaram maiores, eu vou tirar um pouquinho do excesso. A aquarela é legal por causa disso. Eu puxo aqui, ó, com o próprio pincel molhado e faço alguns detalhes. Com a própria tinta que já tava aqui, né? Eu sujo, é como se eu sujasse ele e puxasse. E basicamente é isso. A gente pode fazer um detalhe de brilho ali dentro, detalhe com brilho a gente faz com a tinta branca. Só tirar esse excesso de aquarela aqui, estão ficando muito grossas essas veias. As veias dos olhos, elas são bem fininhas.
Normalmente quando eu vou fazer brilho assim, destaque de brilho dos olhos, eu gosto muito de fazer com tinta branca. Deixa eu levantar um pouquinho aqui pra você ver. São algumas marcações das veias, ó, muito suave. Aqui, ó. A gente pode fazer alguns risquinhos assim, tirar o excesso. Vou tirar mais um pouquinho do excesso. E vou só sujando aqui mesmo, tá? Não precisa fazer uma marcação muito forte. É mais uma sujeirinha de pincel branco, com a ponta branca. Agora, o que eu gosto de fazer? Eu vou colocar uma folha aqui embaixo para não sujar, tá? Para não grudar no EVA. Aqui eu vou limpar meu pincel e já vou fechar aqui. Deixa eu só ver uma coisa antes de passar o verniz. Vou passar o verniz vitrâneo. Você pode pegar o lápis aquarela e ir manchando por cima, se você quiser. É muito bonito. Essas veias dos olhos você também consegue fazer com lápis, né? É legal porque ela fica bem fininha. Você pode misturar os tons. Deixa eu ver se esse aquarela. Não, senão. Então tá, vocês estão misturados aqui. Mistura o tom de verde. Basicamente, o sentido da pintura dos olhos é assim, tá? Se você fizer várias camadas de pintura nesse sentido, você vai ter um olho muito legal. Porque você consegue fazer um degradê de cor muito chique, muito bonito. Bem legal. E você viu que eu usei aquarela, né? Tanto na tinta quanto no lápis. E eu acho que tá bom. Tá uma pintura bem legal. Ó. Bem bacana. Só que você tá vendo que tá reto? Agora aquele efeito redondo eu dou com um verniz. O que eu faço com o verniz? Eu vou molhar aqui um palito de dente. Eu vou pingar. Esse aqui é um verniz vitral. Só toma cuidado para não ficar esfregando onde você acabou de pintar. E se você estiver usando tinta acrílica,
deixa secar bem, tá? Para pintura com acrílica, eu espero 24 horas para colocar o verniz vitral. Essa é a primeira camada. Olha que efeito maravilhoso que ele dá. Eu quase nem tô encostando no fundo. Não tem problema aqui se vazar um pouco. A gente vai forrar. Mas eu quero deixar primeiro aqui. Porque o que a gente faz? A gente faz umas 2, 3 camadas de verniz aqui nessa parte. E depois a gente coloca no olho todo. É assim que eu faço na escultura também, tá? Quando eu uso verniz vitral na escultura. Olha que lindo que fica. Eu não vou virar porque vai escorrer tudo. Mas é basicamente isso. Deixa secar por algumas horas. E depois passa mais uma mão de verniz aqui em cima. Uma ou duas. Depende muito. Você tem que observar. Conforme ele vai secando, o verniz parece que murchando, sabe? É natural, ele vai ficando reto. Aí você passa mais uma camada de mão. Eu sempre espero algumas horas para passar a segunda e a terceira. Aí depois, quando você finalizar essa parte da bolinha aqui do olho, da pupila do olho, você vai passar no olho todo, tanto nesse estudo quanto na escultura, tá? Isso dá um efeito muito realista, fica muito bacana. Olha que incrível. O verniz vitral é ótimo. Só que ele demora muito para secar, viu? É de 24 a 48 horas para ele secar 100%. Então é isso. Muito obrigada por me acompanhar nessa aula, nessa pintura. Foi muito bom estar com você. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode me chamar, tá bom? E se tiver alguma sugestão, algo que queira mudar na aula para melhorar, que acha que eu possa mudar, é só me falar, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Até a próxima aula.